Convido vocês a participarem a partir de agora a nossa jornada quinzenal de Fora para Dentro. Quinzenalmente nos encontramos aqui e também no YouTube, hein? Eu quero vocês lá assistindo a gente. Para falar sobre pele, sobre a nossa existência, sobre a pele universalmente, tudo. Pessoal, a gente sabe que a nossa construção sobre como viver em comunidade, ela inicia dentro de casa. E a partir desse tijolinho que é colocado dia a dia, né, nas nossas relações familiares, a gente vai experimentando como que a gente se comporta no mundo. E para isso é um desafio ter pais que consigam nos olhar para além de um projeto pessoal. Com certeza. Acho que existir passa primeiro pelos nossos pais. O nosso primeiro contato é realmente com a existência deles e como eles veem os outros e o mundo. E para conversar um pouco mais sobre isso, a gente tem o prazer de receber aqui uma convidada muito especial, que é a Tamires Nunes, autora do livro Minha Criança Trans. Gente, eu tenho, assim, muito prazer mesmo de apresentar essa pessoa para vocês, que eu já acompanho. Então, bem-vinda, Tamires. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui hoje. É uma oportunidade de a gente fazer uma troca, conversar e levar conteúdo para todo mundo que está aqui nos escutando. É importante, Tamires, a gente criar esses espaços, porque acho que o que vai desafiando a gente evoluir como sociedade é a coragem de falar sobre assuntos que a gente finge que não existem, e quando a gente se depara, né, sobre as grandes dissonâncias, né, as dissonâncias que existem no mundo, a gente tem que aprender na hora, né? E trazer você aqui é um pouco pra gente, assim, um prazer, um privilégio, mas também essa oportunidade da gente falar que crianças trans existem, né? E eu queria que você compartilhasse com a gente como que foi a sua jornada como mãe de uma criança trans. É preciso entender que tem jornadas que são mais fáceis e mais delicadas, mas nenhuma jornada de descoberta de uma criança trans, de um adolescente trans, de um filho trans é fácil para os familiares que estão ali. Né? Isso porque a gente tem muita projeção, muitas expectativas que a gente cria desde quando a gente recebe o teste ali positivo, né? Eu, aos 14 anos, já sabia qual seria o nome do meu filho. E quando eu casei com meu marido, eu falei, olha, quantos filhos forem até vir um filho homem. E na primeira gravidez veio um filho homem, e eu falei, é isso, eu não quero mais nada, porque Deus me livre, vira uma filha mulher. E eu me apeguei àquele menino, ele era tudo o que eu precisava. Eu estava satisfeita, feliz, plena, né? Eu não precisava que as coisas mudassem. Mas, ao eu enxergar aquela pessoa não estava feliz. Aquela pessoa não estava satisfeita. Aquela pessoa demonstrava que as coisas não estavam bem. E com questões sutis, né? Isso desde muito pequenininho, aos 2 anos. Ele não gostava nada do que era tipicamente masculino. Se dava carrinho, ele não gostava de brincar de carrinho. Ele não gostava de bola. Quando as pessoas diziam que ele era a cara do pai, ele chorava. Que ele falava papai não, papai não. E aí eu falava, nossa, tem alguma questão aí, né? E um interesse muito grande no universo feminino. E a gente foi levando, foi contemporizando. Procuramos uma profissional da psicologia que disse que a culpa era minha, porque eu era uma mãe vaidosa demais. E aí a gente tentou reforçar o masculino e reforçava o masculino. E eu não chegava a lugar nenhum reforçando esse masculino. Até que com um pouco mais de 3 anos, uns 3 anos e meio, a criança começou a verbalizar. Mamãe, sabe o que é triste? O que, meu amor? É triste que eu não nasci menina, né? Eu seria tão mais feliz. Mamãe, me chama de filha só hoje, só pra eu ser feliz. E essas verbalizações somadas a toda a recusa que tinha do universo masculino, a todo o desejo pelo universo feminino, me faziam ter muita angústia. O que eu tenho aqui? O que tá acontecendo? E aí eu olhava para as maternidades ao meu redor, de amigas, de mães, das minhas familiares, e ninguém vivia isso. E aí aquele lugar da culpa, né? Se só eu, dentre todas as maternidades que me rodeiam, vivo isso, a culpa é minha.
eu não sei maternar. Eu cheguei a escutar que eu não tinha bril para ser mãe de um filho homem. E eu entendi que a culpa era minha mesmo. Então eu realmente não sei ter um filho homem. Não sei educar um filho homem. No que é preciso dar para um filho homem. E quanto mais eu tentava, eu cheguei a me masculinizar um pouco. Eu sou uma pessoa extremamente vaidosa. Eu gosto de penduricalhos, eu gosto de maquiagem, eu gosto de vestido, eu gosto de salto alto. E eu comecei a ser uma mãe de unha curta, batonzinho claro, sem adereço, sem vestido, só uma calça jeans e uma blusinha, pra ver se eu poderia ser mais o referencial daquele menino precisava. E nada adiantava. Até que com 3 anos, 11 meses e 15 dias, eu muito infeliz nessa maternidade, muito angustiada, chorava muito. A criança sempre com um olhar melancólico, era uma criança feliz, mas tinha um olhar melancólico. Tinha uma coisa assim, eu não posso ter aquilo que eu quero. Porque ele queria comprar o tênis da Barbie. E eu fazia ele comprar o tênis do Batman. Né? Porque ele queria que eu chamasse de filha. Eu chamava ele de filho. E aí com 3 anos, 11 meses e 15 dias, ele falou pra mim: mamãe, eu posso morrer hoje pra nascer uma menina amanhã? E aí nesse momento, a minha única reação foi falar assim: você pode ser o que você quiser, só não precisa morrer. E aí eu me vi numa escolha muito importante. Entre entender que talvez eu teria uma menina e não um menino, e arriscar ter um filho morto. E eu vou te dizer que não foi fácil tomar essa decisão. Oxi. Não foi fácil, porque todo mundo fala assim, é rápido, escolhe ter uma menina. Não! Eu cheguei a cogitar, mas será que vai se matar mesmo? Acho que não, com 3 anos mesmo, talvez na vida adulta. Será que não vale a pena a gente tentar reforçar, tentar uma outra terapia, tentar uma outra coisa? E aí no fim de todos os serás, depois do serás, eu falei, eu tô há tanto tempo nesse serás, faz 2 anos que eu tô angustiada com isso. Que aí você se entregou. Falei, quer saber? Deixa ser. Mas é quase um processo de luto. Foi. Foi um processo de muita dor. Me despedir do meu filho foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Do seu sonho de adolescente. Despedir de todos os sonhos que eu tinha com ele. Me despedir do nome dele, que eu escolhi aos 14 anos. Me despedir da figura afetiva. Aquele menino com aquele cabelinho, com aquelas roupas. De repente as roupas começaram a ter laçarotes, saiotes, tutus, prisilinhas. E eu nunca imaginei ver aquela figura na minha frente. Então, me despedir de tudo isso, de todos os meus sonhos, de tudo que eu imaginei viver nessa maternidade. Me despedir também da razão, de eu saber o que era melhor e entender que eu não sabia nada. Me colocar no lugar de ouvinte. Porque eu tinha uma maternidade que eu falava assim, eu sei o que é melhor pro meu filho, eu vou abrir caminhos e eu vou facilitar a vida dele, ele só vai, seguir. E aí eu tive que entender que eu não ia ser mais a mãe que ia estar na frente. Eu ia ser a mãe que ia estar do lado. Porque eu nunca mais ia saber o que era o melhor. Porque eu ia estar sempre tendo que escutar. Porque é uma vivência que eu não tenho. Uma referência que eu não tinha. Então eu não tenho como estar à frente. Nem dos outros, né? Nem dos outros. Eu imagino que além, né, dessa despedida, você se despediu também de uma Tamires que você achava que conhecia. Eu me despedi de muita coisa que eu acreditava, né? Eu me despedi de muitos conceitos, eu me despedi de muitos padrões sociais, padrões políticos, padrões de tudo. Eu era uma pessoa conservadora, eu não tinha nenhum contato com a comunidade LGBT. Hoje as minhas melhores amigas são travestis. Meus melhores amigos são gays, entendeu? Minha filha é trans. Então, assim, me despedir dói, né? Dói. Mas eu agradeço, eu olho pra trás, falo, obrigada por ter existido, mas não quero que você volte mais. Não trocaria a Tamires hoje pela Tamires de 2019, jamais. Você sabe que uma vez, né, numa situação com uma pessoa próxima que tinha acabado de dar à luz, estava naquele momento, primeiro mês, o puerpério, e ela trazendo uma fala tipo, eu preciso saber isso, eu preciso saber aquilo, eu não sei que horas que ela tá com fome, eu não sei. Aí eu olhei para ela e disse, imagina a assimetria que você tá criando com essa criança que não sabe nada do mundo
E você tá propondo para ela que você vai saber tudo. E ela não vai saber nada. Que a simetria que já se instaura nesse primeiro contato, onde ela não pode te ensinar nada. Só você vai ensinar para ela. Que é o papel. Tem essa construção de que o papel da mãe é ensinar tudo. E aí ela olhou para mim e ela falou assim: Arley, eu não tô deixando minha filha me ensinar, cara, que coisa doida, né? E aí, depois ela ia trazendo, né, a devolutiva e falando, o dia que eu permiti aprender e de sair do papel de que eu sei tudo, eu consegui zerar e iniciar ali uma relação mais positiva. Então, te ouvir falando isso, permitir que, né, a Agatha seja uma professora mesmo na infância, na pequenezinha ali de tamanho, né? Eu só sei o que é melhor pra ela quando eu olho pra ela, quando eu observo ela e quando eu escuto. Eu observo o jeito que ela tá brincando, eu observo os movimentos dela, eu escuto o que ela tá me falando e eu olho pra feição dela. Esse complemento, porque às vezes a criança não verbaliza que não tá bem, mas ela muda o comportamento do brincar, ela fica mais agressiva, ela faz um desenhar mais impactante, ou ela muda o apetite. Então, não basta você só querer escutar, fala, filho, vem aqui e me conta. Não, você tem que estar ali, ó. Mas essa maternidade observadora, essa maternidade mais consciente, essa maternidade em dupla, eu sou sua mãe, mas você é minha filha, e a gente vai achar juntas uma resposta pra isso, ela é mais cansativa. Demanda mais tempo, ela mais demanda energia. mais energia. Porque eu não sei o que é certo e tô fazendo. Eu tenho que descobrir o que é certo naquele momento, começar a fazer e a qualquer momento entender que isso pode ter que recalcular a rota. Porque pode mudar tudo. E esse aprendizado, eu penso que, tenho certeza, que foi um processo muito solitário pra você. Foi. No início. A maternidade é solitária, né? A maternidade, ela é muito julgada, ela é solitária. E a maternidade trans, ela é uma maternidade abandonada. Eu acho que ela não é nem solitária, ela é abandonada. Eu acho que até mais, ela é rechaçada. Nós somos as mães segregadas. Porque nós somos as mães malucas. E é muito engraçado, né? Porque quando uma mãe tem uma maternidade atípica, de uma criança neurodivergente, de uma criança com deficiência, o que a sociedade faz com essa mãe? A sociedade abraça essa mãe. Ela tem pra onde correr, a sociedade se compadece dessa mãe, porque ela vai passar pelo luto das expectativas, porque ela vai ter que entender que ela tem uma maternidade atípica, porque ela vai ter que entender que a vida vai ser diferente do que ela imaginava. Nós, quando assumimos uma criança trans, nós passamos por todos esses processos também, mas ao invés da sociedade nos abraçar, a sociedade nos aponta o dedo, ela nos julga, ela nos apedreja, ela nos abandona. Ela nos silencia, ela nos culpabiliza. Então, é um processo de muita dor. E eu só consegui sarar uma boa parte dessa dor a hora que eu encontrei as minhas. Mas você sabe que você falando sobre as maternidades neurotípicas ou de pessoas com deficiência, me veio que é um movimento narcísico da sociedade. Porque é um acolhimento que aponta para o quanto eu me sinto melhor porque eu faço uma bondade, uma caridade por estar acolhendo uma criança que já se estabeleceu ali, que é um ato de salvação, pensando nesses nossos mitos todos que perpassam pelas religiões. Então é quase que ali eu lanço um olhar, mas que aponta para mim. Eu sou que bom. Me faz bem, acho né? que é a bondade. Eu achei uma bondade em mim, mas depois, quando eu precisar também, eu deixo ela num cantinho ali. A questão, né, acho que da maternidade trans é a não autorização da existência. Acho que não passa nem por esse lugar do acolhimento. A sociedade quer que não exista. Sim. Isso é muito cruel, porque é muito difícil você ser mãe em qualquer circunstância, né? E aí você ser desautorizada a dizer que aquela pessoa, aquela criança, ela tá ali, ocupa um espaço, é como se quisessem apagar com uma borracha. Qual é esse incômodo? De onde vem esse incômodo de não autorizar a existência de crianças trans? Porque a gente vem de uma sociedade, veja, o ECA tem 33 anos, se eu não me engano. Posso estar errada, acho que são 33. Faz só 33 anos que a gente reconheceu a criança e o adolescente como indivíduo de direitos. E a gente tá há muitas décadas, né, e séculos, entendendo que aqueles indivíduos são projeções dos pais, são projeções de sonhos, são projeções da sociedade, podem ser facilmente manipuláveis.
Então, faz muito pouco tempo que a gente reconhece. Então, quando uma mãe bate e fala assim, eu reconheço que a minha criança tem voz, tem direitos para além dos meus direitos enquanto adulta, e que os direitos dessa criança vai interferir na minha vida de adulta, a sociedade para e fala, não, como assim? Então as crianças vão regir como que vai acontecer a coisa? Essa criança não tem… né, o que eu mais escuto é, mas ela não tem nem idade para saber quem ela é. E é hipócrita a gente falar isso, porque se um menino de pênis, aos 3 anos de idade, falar que ele é menino, a gente vai chancelar aqui, ele vai falar, ele é menino. Sim. Se uma menina de pênis falar aos 3 anos de idade que ela é menina, a gente vai questionar. Uhum. Então, ou tem gênero para todas as crianças, inclusive para criança trans, ou nenhuma criança tem gênero. Exato. E aí a gente vai estipular a idade em que isso vai ser definido, mas aí nenhuma vai ter gênero. Então a gente é hipócrita também, né? A gente questiona só o diferente. A gente questiona só a maternidade atípica, só a maternidade diversa. A maternidade que segue ali um padrão, a gente não questiona. Se aquela mãe que segue o padrão fala, meu filho não quis fazer futebol porque ele não gosta, aquela criança tem direito de não gostar de fazer futebol. Agora, a minha filha não tem direito de gostar ou não gostar de uma vestimenta imposta pelo gênero, pelo sexo atribuído ao nascimento. Isso eu acho muito legal, porque é interessante como é diferente em outros países, outras culturas. Né? Se você vai para um norte europeu ali, Suécia, Noruega, a criança é criada de um jeito com muito menos definição de papéis de gênero. É engraçado que a gente mesmo se surpreendeu numa situação… eu tava lembrando dessa cena, que engraçado. A gente tava na casa dos primos do Thiago, que moram no interior da Alemanha, em Bielefeld. E os vizinhos tinham 2 filhos, era um casal, e tava todo mundo vestido de princesa. Sim. Posso fazer uma correção? Quando a gente fala casal, a gente Exato, reforça que casal é só entre homens e mulheres. Então ele tem um par de filhos. Exato, Sim. exato. Par, macho e fêmea, né? Coisas que se complementam. Mas eu não gosto de falar, você tem Casal, um casal. Não, você tem um par verdade. de filhos. Uhum. Desculpa fazer essa correção, Não, mas é mas porque eu acho que ela é super importante. É o momento da gente entender. Sim. Não existe casal de filhos, existe par de filhos. Uhum. Nós temos um par de filhos. Numérico, né? Coisas que se complementam, macho e fêmea, né? É o par. Direito e esquerdo, é o par. Isso. Mas não casal, porque casal existem várias opções de casal. Eu posso ter um Sim, casal e ser nós 2 somos meninas, casal, 2 meninos. Exato, entende? Mas é interessante porque a nós, né, mesmo nós sendo homens gays, a gente ficou, e assim… Eu fiquei maravilhado. Mas ver. ao mesmo tempo ainda chama atenção. Mesmo Sim. despertando um afeto positivo, a gente olha e pensa, poxa, né? Isso aqui tá acontecendo de um jeito que ainda gera um tumulto na Matrix, né? Mas isso me puxa, assim, quando eu penso sobre isso, eu vejo o quanto o conservadorismo religioso atravessa nesse ponto. Porque aqui, nós latinos, nós temos muito essa questão religiosa mesmo, né? Sim. A população se declara cristã, enfim. E aí os papéis parecem mais reforçados, daquela coisa de se constituir uma família normativa. Então, realmente, ver uma sociedade que conseguiu, pelo menos, romper um pouco com isso, me parece mais saudável. Com certeza. Não que eu não ache que não deva ter criança menino, criança menina. Eu acho que deve ter. Mas a gente tem que saber que, ao questionar isso, a criança tem direito de ter voz. Sim. Ao ela falar, eu não gosto, eu não me sinto confortável, não é aqui que não é esse papel que eu gostaria de ter, a gente tem que escutar. Então, eu não vejo o problema da gente ter os meninos e as meninas na infância. Tem que ter. Mas a gente… não sou utópica de falar, deveriam ter criança assim. Não tenho essa utopia. A gente vive numa sociedade binária, onde tudo é dividido entre feminino e masculino, e não são as crianças que vão pagar esse preço em serem sem gênero, né? A criança, ela olha para a sociedade e ela tenta se adequar. Então, se a sociedade é feminina e masculina, a criança vai buscar pelo feminino e pelo masculino. Não, seria absurdo a gente exigir que as crianças não tentassem se adequar a esse padrão. A desconstrução teria que ser dos adultos para depois chegar na infância. E não exigir da infância, né? Então, como a gente ainda vive numa sociedade extremamente binária, uma sociedade que tudo é dividido entre feminino e masculino, é normal que essa criança enxergue esse binarismo. E tá tudo bem, só que ao questionar aonde ela é colocada, nós temos que escutá-la. Não na primeira vez. Porque pode ser uma brincadeira, pode ser um experimento. Uma repetição.
mas aquilo veio com consistência, insistência, persistência, em mais de 6 meses, em mais de um aspecto da vida, aquilo tem que ser observado com atenção. Por que eu falo em mais de um aspecto da vida? Porque muitas famílias me procuraram já com, meu filho gosta de boneca, ele é trans. Tá, seu filho gosta de brincar de boneca. Ele quer usar a roupa da boneca? Não. Ele quer ser chamado de boneca? Não. Ele quer ter nome de boneca? Não. Então ele só gosta de um brinquedo. Então tem que ultrapassar o brincar. Eu acho que os principais indícios vêm no brincar. A primeira coisa que a gente observa é o brincar, um brincar ali. Mas pra gente entender que é uma questão que tem que ser levada a sério, né, que tem que ser investigada, ser ouvida com atenção, tem que ultrapassar o brincar. Tem que vir pro existir, tem que vir pro sou, né? Pro querer, pro existir. Então, isso é muito importante. Você sabe que você falou dessa natureza binária que a gente é submetido. Eu iria além, né? A gente vive numa constante insistência de oposição, né? E quando você fala sobre uma maternidade de escuta, isso está em tantos aspectos. A gente faz um esforço para, mesmo, né, em condições que a gente já está habituado, né, desses casais padrões, das famílias que estão aí na normatividade, quando uma criança cai, né, a gente quer que ela vá para o sorriso imediatamente. A criança caiu, começou a chorar, imediatamente ela tem que sair daquela dor, porque a dor é feia. E aí começa alguém a fazer palhaçada, ela não pode sentir. Ela chegou e falou que não gosta do coleguinha, que o coleguinha machucou ela. Não, você tem que ser amigo do seu coleguinha porque não quer emprestar o brinquedo. Tem. Então a gente vai qualificando que tem coisas que são muito ruins e coisas que são muito boas. E a gente não permite que aquilo vá ganhando uma consistência. Então, peraí, por que você não quer emprestar o brinquedo pro seu coleguinha? O que ele te fez? Ai, mamãe, ele puxa meu cabelo, ele faz aquilo, ele me bate. Então talvez ela não deva emprestar o brinquedo para esse colega. E a gente vai impondo essa fricção e silenciando, né? E aí nos momentos do desenvolvimento, a criança não vai falar. Porque se eu disser que eu tô com raiva, que eu tô com ódio, que meu tio fez uma coisa que eu não gostei, eu não posso, porque isso é o sentimento feio e eu tenho que esconder. Isso é comum, isso é uma maternidade, uma paternidade que precisa escutar e criar uma consistência para esses sentimentos, mas a gente rechaça. A Agatha trouxe isso muito cedo, né? Essa voz, eu achei assim muito poderosa até. Isso tem uma estatística falando em que idade realmente a criança traz isso para a consciência ou não? Olha, primeira infância. Os primeiros sinais podem vir na primeira infância, mas é que tem muita coisa que influencia. Tem o quanto essa criança está numa família que permite que ela verbalize coisas, verbalize sentimentos. O quanto essa criança tem de rigidez nos padrões de gênero. O quanto essa criança tem de informação para entender o que incomoda. E quanto essa criança tem de maturidade própria mesmo para entender o incômodo que ela tem. Então, isso tudo é o que faz isso vir muito cedo, ou um pouco mais adiante, ou na vida adulta, ou né, em qualquer momento. Mas 45% das famílias que nós temos na ONG, em uma pesquisa que a gente fez com as famílias, identificaram que observavam já uma questão de gênero entre 3 e 4 anos de idade. Isso é um alto índice, né? Então, as famílias observam ali, só que o que a família faz? Abafa. E eu acho que a família abafa essa questão de gênero por medo. O que vão fazer com o meu filho? Claro, primeira coisa. Né? É uma das coisas principais que eu tenho que lidar quando eu faço o acolhimento afetivo com a família. Muitas famílias vêm conversar comigo numa perspectiva de postergar uma transição ou evitar uma transição de gênero de um filho, na perspectiva de, se eu proibir que transicione, eu estou evitando violências externas. E aí a gente tem que conscientizar a família que proibir uma existência, proibir que uma pessoa seja quem ela é uma violência interna. É provocar danos à saúde mental. Exatamente. Dos dois lados vai ter violência. Mas você é o agente da violência. O outro é a sociedade. Aonde você vai, né? É um trabalho é muito medo que as famílias têm. Eu tenho uma vivência que eu acho que cabe assim falar.
é que quando eu tinha mais ou menos 6 anos, foi a única vez que a minha mãe me bateu mesmo. Ela me bateu. E por que ela me bateu? Porque eu tava vendo um filme, meus pais estavam fora de casa, estavam trabalhando, eu fiquei com a funcionária que cuidava de mim. E aí no filme, numa das cenas, os alunos estavam numa sala de aula e eles pintaram no olho, na pálpebra, assim, I want to sleep. Eles estavam com sono e ficavam piscando e falando, mostrando essa mensagem para o professor. E eu fui fazer igual. Em casa eu falei, nossa, que legal, quero escrever. E fiz, só que aí ficou tudo borrado. E aí quando a minha mãe chegou, ela viu que eu estava com os olhos pintados e aí ela brigou muito comigo. Achou que você tinha maquiado. Sim, e ela me bateu. Ela pegou um sapato dela, tirou o sapato e me bateu na coxa. E aí ficou um hematoma na minha coxa. E assim, é uma das memórias mais antigas que eu tenho de maior dor. E é isso, assim, sabe? A primeira violência que a população LGBT sofre é dentro de casa. Né? E eu, mesmo tentando ser a mãe mais acolhedora possível, eu sei que eu cometi violências. E eu tenho o meu processo de cura também, né? De me perdoar. Eu falo, eu fiz aquilo que eu podia com as informações que eu tinha. Até porque não tem informação. Até porque não tinha informação, uma escassez total. Mas é um medo. Veja, o meu filho tinha uma expectativa de vida de 75 anos. Ele era branco, classe média. Então eu podia sonhar com muita coisa. E podia sonhar com nada. Eu podia ser fútil. Qual que era o meu grande problema com o meu filho? O maior problema da minha vida é que quando eu decidi ter só ele, porque eu tinha medo de ter uma menina, as pessoas falavam pra mim, quem tem um não tem nenhum, hein? Ele vai casar e vai passar Natal na nora, na esposa. A avó legal é a avó materna. Então, você não vai ter ninguém. Vai passar Natal sozinha. E quando ele nasceu, eu fiz uma promessa pra que ele casasse com uma mulher órfã. Porque aí o Natal era na minha casa. Esse era o meu grande problema. O dilema, né? Esse era o dilema da mãe, do menino branco, cis, hétero. Classe média. E aí, quando eu enxergo a minha filha, que já foi um processo difícil, já é um processo de dor. Aí eu começo a apanhar por amar a minha filha e respeitá-la. Eu já entendo o quanto a sociedade é violenta. E aí eu descubro que a expectativa de vida dela é 35 anos. Porque sempre tem alguém querendo matá-la das diversas formas que existem em matar um ser humano. E aí, enquanto mãe, a sociedade não me permite sonhar. Eu não tô nem aí aonde minha filha vai passar o Natal. Eu só quero que ela esteja viva. Que ela passe natais. Eu não tenho aí se ela vai casar ou não vai casar. Se ela vai me dar netos, se ela não vai me dar netos. Se os meus netos vão gostar de mim ou se vão passar com a outra avó. Eu só quero que ela possa viver e realizar os sonhos dela. Então hoje, sonhar com viagens não me cabe. Sonhar com natais não me cabe porque eu acordo todo dia pensando, será que esse Natal vai chegar? E aí eu me recuso a sonhar com medo de criar expectativas não possíveis. Porque eu sei que eu vivo uma maternidade em que esses sonhos não são reais. Não cabem à minha maternidade. Não cabe a mim sonhar com nada muito longe. Isso é triste. Porque são esses sonhos que nos fomentam, né? São os sonhos que fazem a gente... eu vou pagar uma boa escola porque eu quero que ela se forme, né? E hoje eu olho e falo assim, se ela se formar e ela for uma puta profissional e ela for a melhor da área dela, ainda assim é capaz dela estar desempregada. Então é muito triste pra gente esse lugar. Porque maternar e paternar existe um sonho. Existe um projeto de futuro certo ou errado que a gente faz para esses filhos. E quando você materna e paterna um filho trans, fica tudo muito nebuloso. Porque a gente sabe que a qualquer momento, qualquer coisa pode interromper. Você sabe que por mais que você faça o esforço de dar a melhor escola, de dar o melhor inglês, blá, 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 pode não conseguir. Mesmo assim. Então, é muito solitário. Porque só eu sei o medo que eu tenho da minha filha fazer xixi. Quando a gente vai em banheiros públicos no shopping, ela entra e ela faz xixi em pé. E, gente, se eu tivesse um pênis, eu também faria xixi em pé. Porque é a melhor coisa do mundo, né? Você não tem que ficar naquele negócio horroroso, segurando a bolsa com a boca, né? Enfim, segurando a saia.
Mas eu tenho medo que as pessoas observem que o pé dela tá pro outro lado. Então eu paro os meus pés do outro lado e posiciono eles na frente dos dela. É sobre isso. É sobre eu sempre estar do outro lado, sendo escudo. Porque se vier falar pra mim, fala. Mas pra ela, não. Então, essa maternidade de escudo, ela é exaustiva. Ela é cansativa. Às vezes nos falta um abraço. Falta alguém que entenda o quanto a gente sofre, o quanto dói. É triste porque eu já ouvi de tantas mães uma frase que me soa tão cruel, que é: nasce uma mãe, nasce uma culpa. Acho que você falou disso. E colocar a mulher que já é segregada por ser mulher, né? E a mãe, quando ela essa história de que maternidade é uma escolha, como se fosse assim, sabe? Ah, não, hoje eu quero ser mãe, né? Maternidade é uma construção, não é uma coisa que você pega na geladeira. E ter que autorizar que a partir daquele momento você vai ficar sozinha e culpada o resto da sua vida, porque além de você estar fazendo aquele movimento, a pessoa que você colocou no mundo tem que cumprir não somente as expectativas do pai e da mãe, mas as expectativas de uma sociedade inteira. É um peso que é pesado, desumano. É muito desumano. Agora tem um dado que você comentou até antes da gente começar, sobre o quanto é importante esse acolhimento familiar de crianças trans no sentido de expectativa de vida. De prevenção até de suicídio. Isso eu acho muito legal a gente comentar aqui. Infelizmente, a população trans, não por serem trans, não pela sua condição de gênero, mas pela transfobia, pelas violências, pela deslegitimidade, pela marginalização que sofrem, são constantemente levadas à ideação suicida, à prática suicida, à automutilação não suicida, que são os cuttings, né? Então eu falo que é uma população levada, suicidada, né? E os dados falam que 75% dos adolescentes trans ou têm ideação suicida ou já tentaram suicídio. E desses 75%, apenas 4% são jovens que têm apoio de pai e mãe, apoio de família. Ou seja, você acolher, você respeitar, você falar: olha, o mundo lá fora é uma bosta, mas aqui eu tô contigo, impacta diretamente em como aquela pessoa vai responder à violência que ele vai sofrer externamente. Muda o curso da vida. Muda o curso da vida, né? Então, um jovem que foi na escola, apanhou na escola, foi chamado de viadinho, foi chamado, sei lá, de qualquer coisa, apanhou. Chega em casa, tem uma família que fala: não, vou na diretora, você não podia ter sofrido isso, você não tá errado, nananana. Aquela violência, ela tem um tamanho. Agora, você chega em casa e fala assim: não posso nem contar pra minha mãe. Exato. Porque senão minha mãe vai ficar mais brava ainda, vai dizer que a culpa foi minha. Aquela violência, ela cresce. E ela toma outras proporções, e ela causa outros traumas para além do trauma da violência em si. Inclusive, te tornar uma pessoa violenta, né? Consigo mesmo. E com o outro. Eu fui uma pessoa violenta por um recorte da minha vida, porque quando eu percebia que em algum momento eu tive eu me esforcei para ser bom no futebol, para conseguir ter uma neutralidade. E quando eu percebia na minha turma de escola algum garoto que pudesse ter alguma sinalização que eu vi em mim, né, que eu percebia a minha sombra ali projetada, eu era uma das pessoas que se somava a quem praticava bullying. E toda vez eu tento fazer esse olhar de acolhimento com isso também, porque o esforço de dissolver todos esses preconceitos, ele é diário, porque por mais que a gente vá se construindo e se identificando e tendo conforto com a nossa orientação sexual, com a nossa identidade de gênero, ainda assim a gente quer se proteger, né? A gente quer e a gente fica cruel. Agora imagine, se pra você que a pessoa já é difícil, imagine pra quem sofre. Pros pais que não têm essa demanda. Exato. Eu não sou uma pessoa trans.
Eu não tenho essa... É aquela coisa, eu não tinha a demanda de ter uma criança trans. Eu não quis isso. Eu não sonhei com isso. Eu não planejei isso. Então, eu falo que a minha filha, ela é o meu maior fracasso. E o maior sucesso dela. E que bom. Que bom. E que bom que eu consegui fracassar. Porque às vezes a gente olha pro fracasso iminente e a gente vai contra ele. Porque fracassar na nossa sociedade é ruim. No meu caso, fracassar foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Aceitar o fracasso da minha maternidade. Aceitar o quanto eu não sabia de nada. Aceitar o quanto tudo que eu tinha sonhado era irreal, era impossível. Porque nada daquilo produziria felicidade verdadeira. Porque nada daquilo produziria bem-estar. Que bom que eu fracassei. Que bom que eu aceitei o meu fracasso. Porque aceitar quando falhamos é bom. Esse sentimento, né? Tipo, a dor de perder, é a gente olhando pra nossa dor. Mas você tirar o direito do outro viver também. Porque existe uma dor que é nossa, que todo mundo tem medo de perder alguém que ama. Mas imagina a falta de recurso familiar impedir de alguém ter a chance de viver. Isso é muito maior do que um medo pessoal. É também acessar um outro ali e dizer, olha, é só sobre mim, eu não quero te perder e vamos aqui. Não, mas eu também quero que você viva uma vida, uma história que vai ser do jeito que você quiser. Eu não vou, eu não vou mais sobre ganhar, sobre perder, é sobre o que você vai poder experimentar. Acolher um filho trans é uma prova de amor. Eu falo que eu descobri o que é o amor incondicional. É quando aquele amor te provoca uma dor tamanha que não te resta nada. É quando aquele amor, aquela pessoa te joga no fundo do poço. Te faz perder toda a credibilidade que você conquistou a vida toda. Te faz perder amizades que você amava. Te faz ser apontado, te faz ser segregado. Quando aquela pessoa não te traz, naquele momento, nada que você possa falar é bom. E mesmo assim, você quer que ela seja feliz. E mesmo assim, você quer que ela viva. Eu descobri que isso é amor incondicional. É quando dói. Amar incondicional é amar quando dói, quando não sobrou mais nada. Porque eu amava o meu menino. E eu tive muita dificuldade de amar a minha menina. Então, mas eu permiti que ela fosse feliz mesmo com amor sendo uma incógnita. Eu chorava e eu falava pra uma amiga minha, eu falava, eu não sei como eu vou amar essa menina. Porque essa menina tá me tirando tudo. Essa menina tá me jogando no limbo. Essa menina tá tirando o amor da minha vida. O amor da minha vida é o meu menino. E pra ela existir, ele morreu. Como que eu amo alguém que matou a pessoa que eu mais amava? E pra mim, a solução foram construir amores diferentes. Relações diferentes. Não é a mesma relação. Não é o mesmo amor. Eu me considero mãe de 2 crianças. Do meu filho, que morreu vivendo aos 4 anos. E da minha filha, que nasceu vivendo aos 4 anos. O meu filho, eu amava ele de uma forma romântica. Sonhadora. Era um amor leve. Era um amor nostálgico, gostoso. Era um amor possível. Sabe? Um amor fútil. Sabe quando você fala assim, eu quero aquela relação casual e boa e tá tudo bem? É isso. Quero leveza. Era leve, era um amor leve. Apesar da maternidade não ser leve, mas assim, tirando as proporções, era um amor leve. A minha filha nunca vai ser leve. Porque enquanto quiserem matar ela, nunca vai ser leve. O peso de amá-la é o peso de evitar que ela morra. É um amor de resistência. É um amor de resistência, é um amor que eu parei toda a minha vida, larguei meu emprego, tirei todos os meus luxos pra trabalhar voluntariamente só pra que ela exista. É um amor visceral, eu mato e morro pela minha filha. Eu faço tudo por ela. É um amor intenso, é um amor de parceria. Eu não era parceira do meu filho. Eu tinha uma relação muito mais hierárquica. Verticalizada. Verticalizada. Hoje, claro, tem alguns momentos que a gente tem a verticalização que eu falo, viu? Não é você que me questiona, sou eu que te questiono, aqui é a mãe, aqui é a filha, vamos lá. Mas é um amor de parceria, de olhar no olho, de falar, tamo junta, de seguir. São amores completamente diferentes. E eu precisei me despedir do meu filho pra poder entender quem que ela é.
Porque é uma pessoa diferente, a personalidade mudou. Ela me trouxe os gostos de verdade. Porque o meu filho gostava daquilo que era imposto a ele. Ela gosta do que ela gosta genuinamente. E eu tive que vê-la como uma tela em branco para que ela me permitisse ver. Mas para vê-la como uma tela em branco, ele foi embora. Nem toda mãe faz essa construção que eu fiz, de encerrar uma história. Tem pessoas que conseguem dar continuidade. O pai dela conseguiu dar uma continuidade, ele não viveu o luto. Eu não, eu quase morri, eu enterrei meu filho. Eu teve o dia que eu falei, a partir de hoje eu não tenho mais um filho. Foi o dia em que eu deixei ela na escola, 7h15 da manhã, eu entrei no banheiro e eu escutei aquela música, não aprendi a dizer adeus, mas deixe você ir. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Você acaba de ressignificar essa música na minha cabeça. E eu escutei essa música até as 3h15 da tarde, reiteradamente. Eu fiquei no banheiro, eu chorava. E eu escutei. Mas quando eu fui buscar na escola, eu tinha uma filha. Pra mim, foi o dia que eu enterrei meu filho. Escutar, ficar das 7 da manhã. Eu deixei um menino na escola. Eu era mãe de um menino quando eu deixei ele na escola. Às 7h15 da manhã. E eu fiquei até as 3h15, sentada no banheiro, sozinha, escutando essa música. É um ritual. Eu fui buscar uma menina. Mas eu precisei viver esse ritual da despedida. E é uma coisa que muitas vezes as famílias precisam se despedir, né? E eu tenho a tatuagem dela, que eu fiz o nome dela, do jeitinho que ela pediu. Mas eu tenho a música tatuada pra ele. Essa frase, né? Não aprendi a dizer adeus, mas deixe você ir. Se tens que me deixar, que seja então feliz. Com o coração, com a inicial dele. E foi muito engraçado, porque muitas pessoas falaram assim, mas será que ela vai gostar de você ter uma tatuagem pra ele? Eu falo assim, viu, mas eu sou a mãe. Não é sobre ela. Eu não vou exigir que ela faça no dela. É sobre mim. Eu sempre vou ser mãe daquele menino. Eu pari ele. Eu sonhei com ele. Ninguém vai me tirar o direito de ter sido mãe dele, né? Eu não poderia impor que ele continuasse existindo nas nossas vidas. Correto. Mas ele ter existido na minha vida, ninguém vai saber tirar isso de mim. Então, quando eu fiz a tatuagem dela, eu fiz a dele. Eu falei, eu não acho justo fazer pra um e não fazer pra outro. Eu sou mãe de 2. Olha, mas isso é uma generosidade, porque quando a gente tá no nosso processo de aceitação e de entendimento, a gente não consegue entender que existe uma outra dor doendo na vida de uma pessoa que nos pôs, né? Tentar imaginar a dor das nossas mães, dos nossos pais, sobre ver esse projeto desmoronar, exige também um tempo, né? É uma perspectiva muito boa da gente sentir, de poder visitar essa dor desse processo. Acho que é a primeira vez que eu tô sentindo talvez uma dor que minha mãe tenha sentido. E assim, muita gente que leu meu livro, muitas pessoas trans que leram meu livro falaram assim, olha, eu consegui perdoar algumas coisas que a minha mãe fez quando eu entendi o quanto talvez doeu pra ela. Né? Porque a pessoa que tá sofrendo, né? A pessoa que… É a maior dor do mundo. Ela quer se livrar daquilo, ela tem uma urgência que às vezes ela não consegue ver que tem todo um universo que tá sofrendo também, né? E que talvez esse universo seja um pouco mais resistente, violento, não justifica, mas em perspectiva dessa dor que também tá acontecendo nesse universo. Então hoje, quando vem as demandas, eu penso, isso é sobre mim ou é sobre ela? Isso é dela ou esse é meu? Se é dela, vamos no ritmo dela. Se é meu, vamos no meu ritmo. Né? A tatuagem é minha enquanto mãe. Então eu tenho direito de fazer. Ela não pode me podar disso. Ah, mas isso é dela. Né? Então eu acho que eu tento fazer… Às vezes algumas coisas se misturam. Mas eu tento, a maior parte do possível, separar o que é meu e o que é dela. Pra saber quem que vai ser a prioridade na condução da coisa. E ter também o direito, né, de ter erros autorais, né? Aquele erro que é o meu erro que eu vou cometer aqui nessa… Não dá pra ficar o tempo inteiro tendo essa construção tão perfeita. A gente vai ter ali… Mas se é pra errar, eu sou uma mãe toda cagada. Se é pra errar… Em qualquer relação, preservar as individualidades é essencial. Não, e olha é isso só. que você faz. Eu acho que a coisa mais tenebrosa que a sociedade fala pra uma mãe é… Siga seu instinto, você vai saber o que você tá fazendo. A gente tá lá, né, indo no obstetra e a gente vai tendo várias dúvidas. O cara fala, não, mas calma, você vai saber.
Você vai saber. Aí, na hora que você pare, vem o pediatra ver a criança, vem ensinar aquele banho, você fala assim, tá, mas viu, não podemos ficar aqui só até fazer 18 anos? Aí o pediatra fala, não, vai pra casa, você vai saber se vai ser uma tossezinha ou se é uma pneumonia, você vai ter que me acionar. E eu queria dizer que a gente não sabe porra nenhuma. 70% das vezes, a gente acerta na pura cagada. Não vamos romantizar. A gente acerta na pura cagada. A gente dá um tiro ali e acertou. Porque, porra, foi Deus. Porque essas crianças têm tudo anjo da guarda. 10% das vezes eu acertei sabendo o que eu tava fazendo. E 20%, gente, eu errei cagado mesmo. E tudo bem. E tá tudo bem. Mas assim, eu falo que os meus maiores acertos, eu não tava nem consciente que eu ia acertar. Mas depois consegui Ainda vibrar, bem que né? tem anjo da guarda. Mas isso não é só sobre essa questão, mas sobre tudo. Sim. Né? Então, assim, falar pra uma mãe, siga seu instinto, que você vai saber o que é melhor. Não! Não é isso. Não é sobre isso, porque às vezes o nosso instinto falha. Porque às vezes o nosso instinto tá mais ligado a nossa autoproteção, do que a proteção do bebê, daquela criança, daquele ser. Então a gente tem que naturalizar que, mãe, cagou. Não vai saber o que fazer mesmo. E se você não souber o que fazer, me liga. Só que pra um pediatra falar isso pra uma mãe, pra um psicólogo falar isso pra uma mãe, pra uma escola falar isso pra mãe, dá mais trabalho. Dá mais trabalho pra eles falarem assim, mãe, eu sei que você não vai saber o que fazer. E quando você não souber o que me fazer, me procura que eu sou um profissional e eu posso te ajudar. Dá mais trabalho, porque essa mãe vai procurar. Né? Então, assim, dá mais trabalho pra sociedade legitimizar que a mãe não sabe o que ela tá fazendo. Dá mais trabalho. Então é mais E fácil. frustra Então é mais fácil a gente ter um bode expiatório. Só a mãe sabe o que tá fazendo, só ela é a melhor, só ela sabe o que é o melhor pro bebê. E aí, se der qualquer merda, a culpa é dela mesmo. Você tem um Todos Waze, nós somos né? bons. Um Sim, Waze. você joga lá. Um Waze interno que você coloca a direção e segue. Não Isso. tem, Então, né? assim, é cruel, mas para a sociedade construir essa questão de a mãe segue os instintos dela, ela sabe o que ela é melhor, ela É tem um bonito, feeling. né? É bonito, é romântico e dá menos trabalho. Sim. Mas é o pior. É o pior caminho. Porque aí a maior cobrança, na realidade, a maior crueldade que você faz. Crueldade com essa mãe. Então hoje eu sei que eu sou uma mãe toda fodida. Vou errar e tá tudo bem, vou chorar e a gente vai ter DR. Eu e a Agatha, a gente vive tendo DRs. A gente senta e a gente tem DRs. Ela fala, mãe, mas eu não gosto quando você faz isso. Eu falo, mas eu não gosto quando você faz isso. Como que a gente vai combinar isso aqui? Chegar E aqui a gente no acordo. a gente vai fazendo os nossos acordos e a gente revisa os nossos acordos, né? Então, assim, a gente vai tendo DRs e tá tudo certo. Tamires, e pensando em parceria, eu vou né, construindo essa ideia que tem um outro lado que deve ser tão gostoso e tão glorioso quanto, que é olhar para um parceiro que dá a mão e banca a jornada, né? Porque você tem um marido que também viveu isso e que tá aí, que construiu provavelmente a relação dele com essa história, mas que diferente, eu acredito, do que a gente tem imaginário, né, dessa masculinidade que nos é imposta. Ele deve ter tido também os enfrentamentos e essas distorções aí no processo. Ele teve as dificuldades dele, ele teve os problemas dele, mas assim, conseguiu superá-los. Você falou que ele não viveu o luto. Mas eu acho que ele só conseguiu superar, eu vou ser bem sincera, porque eu não dei outra opção pra ele. Uhum. Mas estavam ali. Porque eu falei, olha, ou você sai, e aí você não vai ser pai de ninguém, eu sumo no mundo com essa criança, ou se você ficar, você vai ser pai de trans. Outra alternativa não tem. Então eu não dei opção. Eu não sei como teria sido se eu tivesse dado a opção. Talvez ele teria sambado um pouquinho mais. Isso. O que a gente vê na maior parte das paternidades é que elas seguem o padrão de paternidades atípicas. Os pais vão embora. Exato. O que a gente mais vê nas famílias que a gente tem na ONG, a gente tem hoje 620 famílias do Brasil inteiro, de crianças e adolescentes trans. O mais novo tem 3, o mais velho tem 18. E o que a gente vê é, a maior parte dos pais vai embora. Então é muito difícil, né? Eu fico muito feliz que o pai dela não abandonou. Eu fico muito feliz que o pai dela conseguiu ressignificar a relação. Eu acho que isso é um sucesso dele. Né? Ele também teve que lidar com o fracasso da paternidade dele, mas eu acho que ele teve que lidar, eu acho que o mais impacta nesses homens é com os ambientes machistas no qual eles estão inseridos. E qual eles reproduzem. Como é que eu vou agora no futebol e falo pra todo mundo que aquela piada que eu fazia semana passada não vai mais porque impacta na minha filha? Como é que eu me posiciono?
né? Como é que eu me posiciono no almoço do trabalho? Então, eu acho que pro homem, esses ambientes claro, não que o ambiente feminino não tenha machismo, tem, mas os masculinos são mais tóxicos, né? Eu acho que pro homem se posicionar nesse ambiente em que ele tá acostumado, em que ele tem as amizades, é muito cruel pra esse pai. É difícil pra esse pai, pra esse vô, pra tudo. É ressignificar. Então, vai além da paternidade, vai para a minha masculinidade. E como eu me comporto com o ambiente masculino que eu convivo. Então, não é fácil. Não é fácil pra ninguém. Não é mesmo. Como que hoje, né, quando você diz que não tem, nem pra gente, profissional da saúde, não tem informação. O livro surge como um instrumento para dar ferramenta para essas famílias que te procuram? Ou ele surge como uma experiência mais relato. pessoal? Não, o livro ele é um relato pessoal do que eu ouvi, vi e vivi para entender a condição de gênero da minha filha e o quanto eu não era louca. Eu acho que quando uma mãe lê isso, ela não tem informação técnica. Ela só sabe que ela não tá sozinha. Certo. Que a dor que ela tá sentindo é uma dor possível, que é isso mesmo. Eu acho que é um livro pra tirar a nossa culpa. Eu acho que é um livro pra gente entender o que tá na nossa casa e falar, putz, é isso. Mas ele não é um livro técnico, ele não tem técnica, ele não tem informação, até porque eu escrevi ele bem lá no comecinho. Hoje, se eu fosse escrever um livro, seria muito mais técnico. Mas esse daqui, ele foi um desabafo. Foi assim, numa perspectiva de achar outras mães e falarem, olha, tudo bem doer como doeu. Porque o que acontece? No momento da transição do meu filho para minha filha, eu cheguei, eu apanhei tanto de todo mundo, de mim mesma, da sociedade, da escola, dos amigos, da família, que eu tive a convicção de que eu nunca mais ia ser feliz. Eu fui tão questionada que eu pedi pro meu psiquiatra, que me acompanhava há 2 anos, fazer uma avaliação se eu não era de fato louca, igual todo mundo falava. Eu cheguei a acreditar que eu era louca. E aí ele me deu um atestado que tá enquadrado na minha casa. Ele me deu um atestado de sanidade mental. Porque pra mim era importante, porque as pessoas falavam tanto que eu era louca, né? Acho que eu preciso repetir ele. E aí, e esse processo ele foi tão sofrido que eu cheguei a acreditar que a mãe da criança trans, ela nunca mais ia ser feliz. Ela ia viver com um luto que dói. Ela ia viver com uma criança que tem que construir um relacionamento que não foi tão genuíno como é quando você pare. Com medo que não passa. Com um medo que não passa, com um apontamento que a mão nunca baixa, com uma culpa que nunca some. Eu falei, essa mãe nunca mais vai ser feliz. Passado 1 ano da transição da minha filha, eu um dia me vi dando gargalhada no sofá. E deu um estalo, eu falei assim, caralho, eu tô feliz de novo. Passou. Eu aprendi a conviver numa sociedade transfóbica. Dói, mas eu aprendi a conviver com essa dor. Eu aprendi a conviver com os apontamentos. Eu aprendi a conviver com a culpa. Eu aprendi a amar essa criança. Gente, que incrível! E aí a minha perspectiva era, eu preciso falar pras outras mães que vai dar certo. Que é possível. Que é possível. Eu preciso contar que a gente não é louca. Né? Então, essa foi a perspectiva do livro. E claro, eu me surpreendi quando pessoas trans leram e falaram, olha, eu consegui ressignificar a relação com a minha mãe, me ajudou muito. Eu me surpreendi quando psicólogos leem e falam que isso ajuda, profissionais da saúde mental, profissionais da educação. Mas a ideia inicial do livro era só falar pras mães, viu, tamo junto. A gente vai ser questionada, mas a gente vai conseguir. E vocês têm conseguido. Porque maravilhoso. É um privilégio. A gente está caminhando para o nosso encerramento. Reforçar de verdade que o trabalho que você desenvolve, né, pessoal, né, o trabalho interno, né, de se provocar, ele muda um coletivo. E esse é a maior prova de amor que você pode fazer por você e pela sua filha. E por nós, porque tá aqui falando com pessoas que eram estranhas do seu convívio e fazer com que a gente acessasse essas memórias desse lugar, isso é uma prova de amor. Eu me senti amado por você hoje. Sim, houve uma troca de amor. Eu fiquei bem, bem feliz mesmo. E é muito bom, né, a gente escutar as outras histórias, porque sempre dá para evoluir, aprender e transmitir para os demais, né? Acho que é isso que conta no final, como você fez no livro.
eu gosto de saber que a gente não tá mais sozinha. Isso é ótimo. Né? Eu acho que essa troca, quando a gente se olha e chora, Sim. quando a gente. Eu abraço a Tamires de 2019. Eu falo pra ela, tá vendo? Você passou lá atrás sozinha, mas agora você não tá mais. E é o que eu falo, a minha vida mudou quando eu achei as minhas. Quando vem a ONG, quando eu acho as mães, quando a gente se abraça, quando a gente fala, tamo junto. Eu tenho até a tatuagem, né, que é ninguém solta a mãe de ninguém. Eu amei. E é o nosso lema. Eu tenho uma que não eu solta gosto, as mães, que a gente eu não se gosto solta. muito, que é sou diferente igual todo mundo. Também é uma... Dá uma sensação de coletivo. De coletivo. Então, eu tenho um compromisso com essas mães. E eu sei que elas têm um compromisso comigo, porque, né, a gente troca, a gente tá juntas. E isso abraça aquele meu processo, me cura daquela dor, daquela violência que eu sofri. E faz com que a gente faça um processo de cura daqui pra frente. Quantas mães a gente vai curar? Quantas dores a gente vai prevenir que não aconteçam? Quantos processos vão ser mais fáceis? Porque a gente se uniu, né? Não vão precisar ser tão solitários, tão doloridos. Porque a gente empodera a mãe e fala assim, não, você não vai responder, você vai responder isso aqui, ó. Você não vai deixar esse barato, não, né? Então eu acho que a coisa mais importante que eu fiz, depois de acolher a minha filha, foi achar minha tribo. Foi encontrar as minhas e olhar pro lado. Porque aquela coisa, os nossos filhos são os únicos da escola, são os únicos da família, são os únicos do bairro, às vezes são os únicos da cidade. E isso nos leva a ser facilmente oprimidas, facilmente culpabilizadas e responsabilizadas. E tidas como loucas. E vale lembrar que o pai dela nunca foi questionado. Ele era o coitado casado com a louca, mas a louca era eu. Quando é também a minha filha, eu saio do só minha filha para também a minha filha, e esse também tem mais de 600, e a gente sabe que tem mais de 1.000, de milhão, blá, blá, blá. Porra, eu fico grandona. Eu não me culpo. Eu não me permito ser oprimida. Entendeu? A gente fica grande, a gente fica poderosa. Pô! Então, a gente precisa sair daquele lugar de marginalização, de opressão que é só acontece com você. Não, acontece também com você. E é possível. Então, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. E é muito legal porque isso que você faz e com o seu coletivo das mães salva vidas. Muitas. Acho que sim. Salva vidas. É isso, eu tô me sentindo fundamentalmente salvo salva vidas. Então, essa é a grande mensagem que fica. A gente que não tá na linha de corte já sente que é capaz de fazer o melhor pro mundo. Imagina as pessoas que são retiradas de um fim previsível, né? As pessoas têm uma expectativa de vida que é dada, é fato. É 35 anos e não vai. E aí você vê que essa reguinha vai subindo. Vai cabendo mais. Vai cabendo. E eu acho que eu tenho uma coisa que eu acredito muito. No lugar que uma mãe chora, todas choram. A gente perdeu um adolescente trans de 13 anos. Ele foi suicidado. E a mãe, eu fui a primeira ligação que ela fez. Ela não tinha coragem de contar pra ninguém. E eu fui pra casa dela e eu vi a cena, eu estava lá. E ela chorava, ela falava assim, mas eu acolhi, eu amei. E eu tive que ser a pessoa que fala pra ela, fala assim, mas o seu amor não bastou. O seu amor não chegou quando a violência chegou, né? Ele não conseguiu lembrar do seu amor quando a violência foi muito grande. E aquele dia na ONG, aquela semana, foi uma semana que todas as mães choraram. Né? Eu nunca falei pras meninas, nunca falei pro grupo quem foi a mãe, quem foi o caso. Mas isso não precisou, a gente só sabia que tinha ali uma mãe que perdeu. Que o amor dela não bastou né, versus a violência. E esse é o nosso maior medo. Será que o meu amor vai ser suficiente? Será que o acolhimento que eu faço vai ser tão grande ao ponto de quando a violência vier, ela lembrar que apesar daquela violência tem alguém em casa esperando por ela, amando e torcendo? Eu acho que essa é a nossa maior angústia. Se perguntar, Tamires, qual é a sua angústia? A minha angústia é essa. Será que meu amor vai ser sempre suficiente? Será que sempre vai bastar? Será que na hora que ela sofrer a violência, porque sofre, ela vai lembrar de mim? O que eu faço pra isso acontecer? E é isso. E é com esse apelo
que eu acho que a gente sinaliza e encerra eu falando assim, aqui na frente de vocês, tá a Tamires ativista, tá a Tamires escritora, tá a Tamires mãe da Ágata, tá a Tamires influencer, mas tá aqui uma mãe desesperada. Tá uma mãe desesperada porque a sociedade fez um pacto de matar minha filha e eu faço um pacto com ela todos os dias de tentar impedir que ela morra. Então, quando a gente escuta esse podcast, quando a gente para uma fake news, quando a gente não permite uma brincadeira, isso salva vidas. Então, você que tá nos escutando hoje, eu vou falar diretamente pra câmera. Isso. Ajuda a salvar a vida da minha filha. Ajuda a salvar a vida de toda a população trans. Para com a fake news. Para com piadinha. Para com grosseria. Ensina teu filho, quando falar de sexualidade com um adolescente, não fala só de consentimento e camisinha, mas fala o que fazer quando encontrar um corpo que não é normativo, que você pode se permitir ou não naquela relação, mas você não pode espancar aquela pessoa ou achar que ela tinha a obrigação de te passar, de ter te falado antes, né? Então, ajude a salvar vidas. Você pode não ter uma filha trans, você pode não ter um filho, um sobrinho, um neto trans, mas saiba que você pode às vezes ser agente de violência que matou os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos. Então, por favor, aqui uma mãe desesperada falando, só parem e nos ajudem, vamos mudar de lado, só nos ajude. Sejam aliados. Exato. Aliados, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, de pessoas que falam, eu não tenho essa vivência, mas eu não vou permitir que chegue uma piadinha, eu não vou permitir que eu vou parar, eu vou educar quem tá do meu lado, eu vou conviver. eu vou dar Autorizar, oportunidade vou de amar. trabalho, eu vou dar oportunidade de acesso, eu tenho uma loja, eu vou abrir uma vaga positiva, eu vou construir alguma coisa, né? Eu vou pagar eu tenho uma condição financeira, eu vou pagar uma bolsa de estudos de uma menina trans numa escola particular. Então, assim, Eu vou saber escolher os meus representantes políticos a partir dessas pautas. vou, exatamente, Exato. eu vou olhar para os candidatos trans e não vão achar que é bobagem ele estar lá e vou de repente favorecer uma candidatura, né? Então, assim, Vou empregar pessoas trans na minha empresa. exatamente. Tem Tamires, muita coisa, muito campo pra mudar. A gente é muito grato. Deixa pro pessoal que tá aqui nos acompanhando como entrar em contato com você, se os canais para entrar em contato com a ONG, né? Acho que tem seu Instagram pessoal, para que essas histórias se multipliquem e que essa rede de aliados também ganhe força. Bom, então vocês podem me encontrar no Instagram, @minhacriançatrans, esse é o meu Instagram pessoal. O da ONG é @ONGMCT. E para quem não tem Instagram, pode mandar um e-mail que é contato@minhacriançatrans.org. E pode nos procurar, a gente responde todos os directs, a gente responde perguntas, pode nos acionar, porque a gente tá aqui para construir juntos mesmo. Vocês já sabem onde me encontrar, @Dr. Thiago Cunha Dermato. O meu é o @psique nas redes e a gente tá também no YouTube, no De Fora Pra Dentro podcast, na página do YouTube, no Instagram, @De Fora Pra Dentro podcast e em todas as plataformas de áudio. Tamires, Obrigada, eu quero, gente. Foi uma delícia. olha, amei fazer nosso um- papo. gente, ó, pessoal, palmas pra este episódio. Verdade.